Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Que bom estar com todos vocês aqui. Nosso canal está crescendo, meus amigos. Já chegamos a 250 amigos aí no canal, no YouTube. E para mim é um prazer muito grande estar com todos vocês aí, né? Quero agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido aí de carinho, de apoio, por esse crescimento aí deste canal aí no YouTube. Aí você que não é inscrito, meus amigos, se inscrevam aí no canal. Tem muitas pessoas assistindo aí meu canal, mas muitas delas não estão se inscrevendo, não estão deixando o like aí. Se inscreva, deixa o like aí. E também, meus amados, não esqueça de compartilhar esse vídeo, que também é uma maneira de você poder levar o conhecimento adiante, conhecimento para outras pessoas, beleza? Amados, hoje eu preparei um slide muito bacana, aonde você está vendo aí é o tema onde nós vamos estar abordando aqui, falando sobre quando começa a ser contado o tempo. Tenho certeza que isso daí é dúvida de muitas pessoas não sabem quando se começa a ser contado o tempo. E eu preparei aqui um esboço muito legal que eu vou mostrar para você nesse próximo slide aqui, ó, o que nós vamos estar abordando aqui. Beleza, meus amados? Nós vamos falar sobre as datas que começa a ser contado o tempo, vamos falar sobre a formação dos povos, vamos falar sobre a queda pela corrupção do pecado quando entrou ali na humanidade. Vamos falar sobre igrejas sem heresia na época do apóstolo João ali. Vamos falar a entrada que teve essas heresias dentro do seio da igreja. Vamos falar dos concílios também, uma rápida panorama sobre os concílios, nós vamos estar abordando também. Vamos falar de algumas datas que foram postas ou impostas pela ICAR. O que seria a ICAR? É uma abreviação da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui eu quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus amigos, amigas aí da Igreja Católica Apostólica Romana. Um beijo para todos aí que muitos também têm assistido esses vídeos. Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Vamos falar sobre algumas ideologias humanas que foram colocadas ali e hoje as pessoas comemoram aí essas datas que foram colocadas por homens lá. Beleza, meus irmãos? Esse é o índice aqui do que nós vamos estar abordando aqui nesta videoaula com os slides para ficar de fácil entendimento. Próximo slide, vamos começar a adentrar, meus amados, falando sobre a geografia ali do Éden, do paraíso. Amados, embora a localização exata ali do Éden nunca seja tão claramente especificada, o Gênesis ali, a Bereshit, o começo, ele nos mostra e menciona que o jardim estava situado numa região onde tinha 4 rios que fluíam lá. Todos nós já ouvimos dentro da Bíblia falar sobre o Pison, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. Sim ou não? Bacana, meus amados, que bom todos vocês estar aqui comigo. Então, essa menção, ela liga o Éden a uma área totalmente geográfica, próximo ali ao atual Oriente Médio, especialmente ali na Mesopotâmia, conhecida como Crescente Fértil. Não sei se vocês sabem, tá? Vocês sabem o significado da palavra Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia, nós dividimos ela em dois. Meso, que quer dizer entre, e potamas ou potames, rios. Então, Mesopotâmia significa entre rios. Beleza, meus amados? Próximo slide. Éden, um lugar de paz. Sim ou não? Amados, o Éden ele é descrito como um lugar de paz, aonde um lugar que foi criado ali por Deus ali para ter harmonia, aonde não havia dor, não havia sofrimento e nem muito menos a morte. Irmão, se você fechar os seus olhos por alguns segundos, você pode já fazer com que a sua mente exercite, você imagine o Éden, a qual cada um tem ali no sua psique, no seu pensamento. Então o jardim era um jardim totalmente exuberante, repleto de árvores totalmente frutíferas, cada um com a sua peculiaridade, oferecia vários alimentos ali, e Deus teria dado ali tanto para Adão e para Eva a liberdade de comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não, meus amados? Muito legal. Próximo vídeo, meus irmãos, nós vemos ali em Gênesis capítulo 2 e no capítulo 3 tem um ponto muito significativo, um ponto muito marcante
na narrativa aonde fala sobre a desobediência de Adão e de Eva, tá? Então, meus amados, depois que Deus faz todo o processo criacionista, faz o céu, faz serra, os luminares, faz água, os seres aquáticos, seres viventes ali, animais silvestres, fazendo a separação de água e terra, noite e dia, enfim. Nós vemos ali que Deus faz a obra mais linda, que é o ser humano Adão e Eva, sim ou não? Legal. E ali dentro do Jardim do Éden, todos nós conhecemos a narrativa que havia um animal, um dos mais astutos que tinha ali, que nós intitulamos, ou que a Bíblia fala ali, que é a serpente. Então, quando fala em serpente, meus amados, muitas das vezes é associada a Satanás, né? Que Satanás ele convenceu ali Eva, né, a comer do fruto e a dar também para o seu esposo Adão ali, né? E era proibido eles comer este fruto desta árvore ali que lhes deu a consciência entre o bem e entre o mal. Então, todos nós sabemos a narrativa que com o resultado, né, dessa desobediência, desse decreto, desta lei que foi dada para Adão e para Eva, com o resultado, Deus ele expulsa ali Adão e Eva ali do paraíso e coloca alguns querubins ou dois querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo assim que os humanos retornassem e vivessem ali para sempre. Tá entendendo, meus amados? Então, antes o tempo não era contado. O cronograma de Deus ali, o tempo de Deus, ele não era contado, tá? A Bíblia não fala quanto tempo houve, né, antes ali de Adão e Eva, quanto tempo eles ficaram, mas o tempo só começa a ser contado a partir da queda do pecado. Tá bom, meus amados? Frisa bem isso daí. Quando te perguntarem quando começa a contar esse tempo, a partir literalmente do tempo a qual a entrada do pecado ele vem, né, através da vida de Adão e de Eva. Mas, amados, todos nós temos um calendário que nós utilizamos, sim ou não? Nós chamamos de calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? Ele é um sistema de medição de tempo que foi amplamente utilizado atualmente em todo o mundo, ou em muitos países, ou quase todos os países, utiliza o calendário gregoriano, que foi introduzido pelo Papa Gregório XIII, lá no ano de 20, no mês de 24 de fevereiro de 1582, que é o calendário ali de 24 horas, a qual nós temos. Beleza, meus amados? Próximo slide aqui. Olha que legal. Eu fiz aqui um cronograma, meus amados, de quando começa a se contar o tempo, tá? Após a entrada do pecado. Dá uma olhada aí, que bacana. Eu coloquei aqui do ano 1 até o século 2, tá? Então aqui, ó, eu coloquei ali o ano 1. Ano 1 foi a época que quando Adão ali foi expulso ali do Éden, tudo ali começa a ser contado o tempo. É o primeiro ano. Tá entendendo? Então ali nós vemos Adão, vemos a sua esposa Eva, automaticamente nós vemos os seus dois filhos, a qual Adão e Eva ali eles tiveram, Caim e Abel. Nós conhecemos toda a história que Caim, por inveja, pelo campo espiritual, pelas astúcias malignas, usa a vida ali de Caim e ele mata Abel, sim ou não? Legal. E quando Abel, né, Caim, ele mata ali Abel, o que que acontece? Há uma marca na testa ali de Caim para que ninguém matasse ele. Tá entendendo? Até então, a terra, lá, cronologicamente, a Bíblia não fala, mas com certeza, né, os outros filhos que Adão teve, filhos e filhas, começaram a crescer lá naquele local. Caim, ele se retira, tá, para longe lá, e ali ele começa a formar o seu povo, o seu próprio povo lá naquele local. Caim se casa com uma esposa, tá entendendo? E ali começa a ter alguns filhos. E aqui, meus amados, você vê que aqui ó, tem 930, sim ou não? Adão viveu até o ano 930 ali, tá entendendo? Houve essa época aqui, até 930 anos ali. Então, meus irmãos, o que que acontece? Caim, ele teve outros filhos, tá entendendo? Nós chamamos dos 10
patriarcas. Abel, né, conforme matou Caim, só que Adão, ele teve mais filhos, tá? Além de Caim, que se retirou, Adão, ele teve ali mais 10 filhos ali que eu quero compartilhar com vocês. Quem são esses 10 patriarcas filhos de Adão? Eu vou passar um slide antes, que é muito importante e algo muito rico, que você vai ficar de boca aberta nesse slide que eu vou passar antes, depois eu volto para esse. Tá bom? Olha só. O que acontece, meus amados? Adão, ele teve seus 10 filhos. Teve ali Caim, né? Que nem nós falamos. Ele teve depois, Adão, ele teve Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses foram os 10 patriarcas, né? Que foram filhos de Adão, tá? Eu coloquei o significado dos nomes e olha que lindo isso que eu vou te mostrar. Caim significa o homem. Sete significa posto no lugar de. Enos significa Éden caiu. Cainã lamentou-se. Malalael significa bendito Deus. Jered significa descerá. Enoque significa ensinará obediência e disciplina. Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, né, o seu significado é sua morte trará. Lameque, que significa poder. E Noé significa consolo, descanso, paz e bem-estar. Legal, né? Mas, amados, eu quero falar algo para vocês. Se eu fosse vocês, eu anotaria na Bíblia de vocês, voltaria a esse vídeo, decoraria isso daqui. Ó, olha que legal. Eu vou falar agora só o significado dos nomes. O significado dos nomes, meus amados, já era tudo aquilo que Deus, junto com o verbo de João capítulo 1, né, que é Jesus, tudo aquilo que eles já estavam preparado, tudo aquilo que eles prepararam para fazer, já estava falando no significado dos nomes. Porém, o significado do nome ele é muito importante, amados, para o povo de Israel. Todo o povo de Israel, quando vai colocar um nome no seu filho, ele não coloca um nome sem ter o significado. Tá entendendo? Creio que você também, né? Se você já teve um filho, enfim, sempre as pessoas gostam de pesquisar para colocar um nome que faz sentido. Ninguém vai colocar o nome do seu filho de Adolf Hitler, de Stalin, enfim, de outras coisas aí que vão trazer muitas coisas terríveis para elas. Mas vamos aqui falar dos nomes. Vamos aqui falar o significado dos nomes para me mostrar para você que Deus ele já tinha um plano salvífico aqui para a Terra. Olha que legal. O homem posto no lugar de Éden caiu, lamentou-se. Bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, descanso, paz e bem-estar. Uau! Legal isso aí, né, amados? Só o significado dos nomes já estava mostrando aquilo que o Pai e Jesus já iam fazer, né, nesse processo aqui, nessa cosmologia que nós vivemos hoje. Vamos voltar aqui no slide. Amados, 930. Tá entendendo? Ali começa o crescimento da população. A população, lá em Gênesis, no capítulo de número 6, fala que a população ela estava crescendo de uma maneira sobrenatural e o coração do povo, a sua mente, era má continuamente. Eles eram más todos os dias. Tá entendendo? Aí entra, meus amados, no ano 1656, entra um homem chamado Noé. Foi nessa data que aconteceu ali o dilúvio, no ano 1656. Entra Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas 3 noras e a sua esposa. Todos nós conhecemos ali falar sobre o dilúvio, sim ou não? Beleza. No ano de 2008, lá do começo da contagem do tempo, amados, entra um homem em cena chamado Abrão. Até então, seu nome não foi passado para Abraão, era Abrão. E Abrão tem uma incumbência de sair do meio da tua parentela. Abrão começa aí a instituir, a fazer altares ali para Deus. E de Abraão vem todo o povo de Israel, né? Através da vida dele. Passamos aí, nós vamos para o ano de 2400. No ano de 2400, meus amados, o povo aconteceu muitas e muitas coisas lá. Tá entendendo? O povo fica cativo por um período de 430 anos, cativo lá no Egito. Deus levanta um libertador, um legislador, um homem que ia mudar toda a história daquele povo que estava passando por todo o processo escravagista de opressão. Levanta Moisés e Moisés ali liberta todo o povo de Israel. No ano 3008, amados,
entra ali Davi. Todos nós ouvimos falar do reinado ali de Davi. Depois da morte de Davi, entra Salomão, tá? Que começou ali a construção do templo. Tá entendendo, meus amados? E lá no ano 3400 entra um homem chamado Nabucodonosor, e foi nesse período que Nabucodonosor ali, ele leva cativos Daniel e mais alguns outros, como aquelas pessoas que estavam presas lá, e é levada lá para a Babilônia, para ser totalmente, fazer parte da corte real ali. E junto com Daniel, que era versado ali, vai junto com ele lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, também junto lá. Esses são os nomes que eu estou falando para fácil entendimento, foram os nomes que já foram trocados por Nabucodonosor. Beleza, meus irmãos? Olha que coisa linda. Vamos aqui passar para o outro vídeo, para que nós possamos entender melhor. Aqui eu já fiz um cronograma da morte ali de Jesus. Tá entendendo, amados? Aqui, Jesus, amado, nos seus 3 anos e meio de ministério, tá entendendo? Jesus ali, ele se ascende ao céu, ele tem ali a sua morte no ano 31. Tá entendendo? E você pode ver aqui, ó, do 31 ao ano 100, a igreja, eu coloquei aqui embaixo, a igreja era pura. Pura em que sentidos? Não entravam heresias dentro do seio da igreja. Por quê? Porque João, ele estava vivo, alguns outros discípulos que foram formados nesses 3 anos e meio que Jesus participou, fora os 12 discípulos, não deixava as heresias adentrar. Coisas loucas ali, que você pode ver até também em Mateus capítulo de número 23, né? Enfim, João não deixava. O último apóstolo a morrer foi esse mesmo, o apóstolo João, no ano 98. Tá entendendo? Naquela época, amados, a igreja de Cristo, nós podemos aqui classificar, para ficar de maior entendimento, como igreja católica, apostólica, cristã. O que quer dizer a palavra católico? A palavra católico quer dizer universal. Tá entendendo, amados? Olha que lindo isso daqui. Quando falar você é católico, a palavra católico quer dizer universal. Na época de Cristo era católica, apostólica, cristã. Porque era do tempo dos apóstolos e do tempo de Cristo. Certo, meus irmãos? Só que passa-se o tempo, lá no ano 313, entra um homem em cena chamado Constantino. E Constantino, ele fala assim, ó, não mata mais cristão, porque naquela época estava tendo ali uma perseguição muito grande para os cristãos. E Constantino, ele teve um sonho, a qual esse sonho ele ganhava uma guerra se ele colocasse nos seus escudos lá uma letra X e uma letra P. E realmente ele fez isso e ganhou. Então, a partir desse momento dessa guerra, Constantino literalmente fala, não mata mais cristão. E aí Constantino dá um decreto e fala assim, ó, o seguinte, quem vir para minha religião, eu vou dar 10 moedas de prata e roupa nova. Então pensa comigo, a igreja que era pura até o ano 100, tá entendendo? Começa a entrar todo tipo de heresia, de paganismo nessa data, no ano 313, quando Constantino ele entra no poder. Tá entendendo, meus amados? Porque todo tipo de pessoas iam para a religião de Constantino, tá? Que era a religião católica, apostólica, e depois nós vamos entender aqui quando se virou romana. E aí, todas as pessoas que eram de qualquer tipo de religião, paganismo, começou a vir para a religião de Constantino pelo fato das moedas e pela roupa. Só que no ano 325, aqui tem um detalhe, tem o primeiro concílio que nós chamamos teologicamente, historicamente, de concílio nicênico, ou concílio de Niceia. O que era esse concílio de Niceia? Começa a ter a unificação do Estado com a igreja. A igreja rompeu com Cristo, antigamente era a igreja católica, apostólica, cristã, que era de Cristo, Cristo era o cabeça da igreja, e quando tem o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, muda para a igreja católica, apostólica, romana. Agora quem manda é Roma e não mais a Cristo. Tá entendendo? No ano 381, nós vemos ali alguns concílios que teve o primeiro concílio de Constantinopla, depois teve o segundo concílio no ano 553, terceiro concílio no ano 680, no ano 1400, meus amados, aqui tem o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? Há uma ruptura, uma divisão ali entre a Igreja Católica Romana do Oriente
contra a Igreja Católica Romana do Ocidente. Tem o cisma, é uma rachadura, uma ruptura teológica ali. Cada um querendo dominar sobre toda a nação. O Papa do Oriente querendo dominar e o Papa do Ocidente querendo dominar. Houve esse cisma, esse racha. No ano de 1215 tem o primeiro concílio, que é chamado Concílio de Latrão. Inclusive, a Igreja Católica lá de Latrão, se não me falha a memória, ela é da Alemanha. Se não me falha a memória, na parte arquitetônica é a coisa mais linda que tem, viu? Muito bonito a construção arquitetônica lá da Igreja de Latrão. Amados, olha só o tanto de heresias que começou a entrar dentro do seio da igreja. Olha o tanto. Hoje você comemora, mas você não sabe quando começou. Hoje igrejas usam e não sabem qual foi as datas. No ano 300 começou o batismo de criança. Até o ano 300 não se batizava criança. Os evangélicos têm por costume não batizar a criança conforme a Igreja Católica faz. Por quê? Porque a criança não sabe da palavra, não conhece Jesus, não entende o que é o certo, o que é errado, o que é Jesus, o que não é. Então, por isso que a Igreja Católica, a evangélica batiza depois de alguma certa idade lá. Ano 300, batismo de criança. 310 começa a se rezar pelos mortos. No ano 320 começa a acender velas para os mortos. Tá entendendo? Eles achavam que para aquele morto ou aquela alma ir para um local de melhor, precisava acender uma vela, dependendo daquilo que ela fez aqui na terra, achando que a sua alma, né, ia estar sendo purificada lá. Tá entendendo? No ano 321, meus amados, fala sobre domingo, né, de descanso, né? Domingo foi tirado o dia de sábado lá e foi colocado o dia de domingo como dia de descanso, solis invicto. Tá entendendo? O dia do sol, o Solis Dei. Tá entendendo, meus irmãos? No ano 421, Maria foi intitulada como Mãe de Deus. No ano 538, mudou de Igreja Católica Apostólica Cristã para a Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no ano 600, houve a primeira missa do Papa Gregório I. Só que no ano 752 ou 756, se não me falha a memória, um homem, eu não coloquei aqui, mas um homem chamado Rômulo Augusto, ele que fundou Roma, tá? Por isso que a palavra Roma vem de Rômulo Augusto, que fundou Roma no ano de 756 ou 752. Depois você dá uma olhada aí. No ano 787, houve o culto à imagem. Até então não se adorava a imagem. Tem uma diferença entre dulia e latria. Dulia é uma veneração, é um respeito, é uma apreciação. Tá entendendo? Só que latria já é algo de idolatria. Você ia ali pedir para aquele santo, para aquela imagem, ou para aquele que for, né? É algo que eles pseudo iam fazer. Tá entendendo? Isso aconteceu lá, tá, irmão? Nada contra quem adora a imagem, né? Mas nós sabemos que o único para ser adorado é o grande eu sou. Êxodo capítulo de número 20. Ano de 1000, água benta, até então não existia a água benta. Ano de 1090 começa o rosário e no ano de 1123 tem o celibato por Calixto II, né, um papa daquela época, Calixto II, até então podia casar. Depois do ano 1123, Calixto II falou: ninguém casa mais. Houve todo um processo ideológico, enfim, que não dá tempo de falar aqui. No ano de 1190 tem as indulgências. O que é indulgência? Indulgência, amados, era o seguinte: vinha o povo do clérigo católico romano, eles iam até uma determinada local, fazenda, sítio, chegava para você e falava: ó, eu sou o filho de Deus aqui na terra, eu tenho ligação direta com Deus. Quer que eu arrume um lugar para vocês na morte de vocês no céu? Queremos. O povo analfabeto de Bíblia, e ele falava: então vende, dá tudo a sua terra para a igreja, tudo que vocês têm, que eu garanto um lugar no paraíso para vocês. E muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, ficaram pobres porque deram para a igreja isso daí, tá entendendo? No ano de 1215 não havia confissão, a confissão era direta para Jesus, tá entendendo? Começou a se confessar para o padre. Você ali sentar numa cadeirinha e falar: padre, eu pequei. Padre, eu preciso. Não, ali, começou ali, tá entendendo? No ano 1229, a Bíblia foi proibida, tá entendendo? Aí entra um ponto-chave muito grande, amados.
vou aproveitar mais esses 2 minutinhos. Tem um ponto muito chave, muito grande aí. Quando você tira a Bíblia, você tira o conhecimento. Quando tira o conhecimento, as pessoas ficam no analfabetismo bíblico de uma maneira grandiosa. A pessoa não tem conhecimento, não entende do que está falando, acredita em tudo que fala, dá glória à torta ou à direita, sem saber o que fala. Então, nessa época, a Bíblia foi proibida, tá? O índice de analfabetismo bíblico aqui era muito grande. Já não é muito diferente de hoje. Hoje a diferença é porque as pessoas têm a Bíblia, mas não lê. Têm conhecimento, mas não querem buscar, né? E no ano de 1563 veio o purgatório. As pessoas... aqui, meus amados, os nossos irmãos espíritas, que eu tenho um carinho muito grande por eles e respeito, aqui, meus amados, nesse ano, o que acontece? Esse purgatório, para eles, eles achavam que a alma da pessoa, ela cometia tudo que era mal aqui na Terra, tudo que era mal. Quando ela morria, a alma dela ia para um purgatório, lá era como se fosse um pronto-socorro espiritual. Nesse pronto-socorro, ele ia passar lá um tempo, limpando, sendo purificado, sendo limpo, para que depois, quando chegasse num estado de áurea muito grande, já estivesse pronto ou para ir para o céu, ou como alguns amigos, colegas espíritas que eu respeito muito, né, voltar aqui para cumprir a sua missão, a qual foi tirada. Para os nossos irmãos espíritas, são umbrais que eles ficam lá. Tá entendendo, meus amados? E é isso que eu tenho para falar. Tá entendendo, meus irmãos? Muito bom estar com todos vocês aqui, tá? Quero agradecer a todos vocês. E eu deixei aqui um versículo, não, uma frase, tá? Que ela fala assim: a partir da medida que você adquirir o devido conhecimento, nunca mais você verá o mundo com os mesmos olhos. E isso é uma pura realidade, meus amados. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, tá entendendo? Se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho, porque isso também é uma maneira de você evangelizar. Tá entendendo, meus irmãos? Muito obrigado por todos vocês. Um beijo no coração. Todos vocês que estão inscritos, todos vocês ainda que vão se inscrever, muito obrigado. Muito bom estar com vocês aqui. Então, amados, hoje vocês aprenderam quando se começa a ser contado os tempos. Um grande abraço. Que o grande amor de Deus, a doce consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje, sempre, eternamente. Deus vos abençoe.